Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E vamos falar, sobre Renato Paiva, apresentado hoje na equipe do Fortaleza. Falou ali por quase 2 horas na coletiva de apresentação. E alguns pontos para a gente discutir aqui e trazer nesse vídeo. Mas antes eu peço que você curta esse vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o comentário também, que sempre ajuda, né, nosso vídeo, que é o nosso canal também, a crescer bastante. E deixa teu like, não esquece de deixar teu like, beleza? Vamos falar sobre essa apresentação do Renato Paiva, que eu acho que é bem interessante da gente analisar. Inclusive, ele já está no bid e pode estrear amanhã, né? Já estreia amanhã, na verdade, contra a equipe do Bahia pelo Brasileirão na Arena Castelão. E alguns pontos da coletiva que me chamaram bastante atenção. O primeiro ponto é que ele falou que viu a equipe sem confiança, o elenco sem confiança. E realmente, né? Já são 9 jogos sem vencer na temporada. Até por isso o Vojvoda cai, né? É demitido, porque a diretoria, até a própria torcida mesmo, não vê uma evolução da equipe, né? Nos treinamentos e também nos jogos. Então o Vojvoda deixa, né, a equipe depois de 5 temporadas aí. Então tá mais do que explicado essa demissão do Vojvoda, apesar, lógico, da grande história que o Vojvoda tem. Renato Paiva chega para dar essa confiança, para voltar, né, trazer a confiança de volta aí para o elenco e também para a torcida. E ele diz que não vai ser nesse primeiro jogo, até porque foram apenas 2 treinamentos, então vai ter poucas mexidas ali em relação à equipe. Então a gente vai ver pouco do Renato Paiva nesse primeiro jogo. Eu acho que na semana que vem, onde o Fortaleza vai ter uma semana cheia de treinamento, aí sim, no próximo jogo, diante do Bragantino, a gente pode ver alguma evolução da equipe em relação ao novo técnico, né? Outro ponto também é que ele falou sobre a questão de disposição da equipe, de jogadores. Só vai jogar com ele jogadores que mostrem que realmente quer, né? Que realmente quer jogar. Então, eu vou até colocar esse trechinho aqui também, porque é interessante sobre o que ele fala em relação a isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. E agora, de repente, sou um treinador defensivo. Para mim é inegociável a atitude. Eu disse aos jogadores, eu não vos posso obrigar a ganhar. Nenhum treinador do mundo pode obrigar os seus jogadores a ganhar. Agora eu posso obrigá-los a querer ganhar. Isso eles são obrigados a querer ganhar. E hoje em dia no futebol moderno há uma coisa que é inegociável, que é correr. Correr, lutar, são bases bases inegociáveis para que depois todo o resto, a técnica, a tática, funcionem como equipa. Pedir a um jogador para correr, eu enquanto treinador, é a mesma coisa que o presidente me pedir para eu vir trabalhar todos os dias. Portanto, isto é inegociável. E quem não fizer isto, não vai jogar. Esta é a minha mentalidade, foi assim que eu aqui cheguei, foi assim que eu tive êxito. Os meus processos de êxito foram nesta base. E hoje em dia o futebol moderno não permite que corram 7 e fiquem 3 a olhar, que ataquem 6 e fiquem 4 atrás. Não permite. Não dá. Portanto, isso para mim, nesta nova história, é inegociável. Quem quiser entrar no barco, fantástico, vai ter tudo de nós. Quem não quiser entrar no barco, porque é um emblema que tem uma história construída a pulso, com trabalho, com dedicação, e esses valores têm que se ver dentro do campo. Ponto. Depois, podes ter um dia de mais talento, de menos talento, tecnicamente melhor, falhaste mais passos, falhaste menos passos, mas como diz a torcida, se vir que a equipa entregou, que a equipa correu, isso é o mínimo. Em relação aos jogadores mais queridos e menos queridos, o que eu gostava de dizer à torcida é: há uma nova história, e queria que a torcida, com carinho, apoiasse essa nova história. E apoiar essa nova história, vou já dizer, não é o treinador. Podem passar 90 minutos a insultar-me.
Digo já. Não há o mínimo problema. Desde que os 11 que lá estão, mais os outros que entrem dentro de campo, tenham o calor, o carinho e o apoio da nossa torcida. Tá aí, Renato Paiva falando, disposição, né? Ele quer jogadores que tenham disposição aí para jogar. E isso é indispensável aí para ele, inegociável, esse ponto aí para ele, né? E é lógico que é isso que a torcida quer ver dentro de campo, né? Acho que uma das grandes críticas da torcida, da gente, parte da imprensa também, era essa questão. A gente viu um Fortaleza, alguns jogadores ali andando dentro de campo. Contra o Cruzeiro, isso foi notável, foi muito notável. Então, a torcida quer isso, quer essa disposição realmente que o Paiva falou na coletiva. Eu, particularmente, não gostei muito da contratação do Renato Paiva. Eu acho que ele não tem o estilo, o perfil ali de tirar uma equipe de onde o Fortaleza está. Mas me dá uma esperança desde a chegada dele ontem, né, da entrevista que ele deu ontem no aeroporto, e hoje na apresentação, na coletiva, né, de apresentação dele, me mostrou um cara que pode, que de certa forma dá uma esperança de que o Fortaleza vá sair dessa situação. Pelo menos ele mostrou alguns caminhos ali que levam a gente a crer que ele pode tirar o Fortaleza dessa situação. É esperar. O primeiro passo é amanhã contra o Bahia. Jogo em casa, diante de uma grande equipe onde o Fortaleza já perdeu para essa equipe na temporada pela Copa do Nordeste, vai encontrar um ex-treinador, Rogério Ceni, que está em alta na equipe baiana. Então, acho que é uma grande oportunidade para dar uma resposta para o torcedor. E uma vitória tira o Fortaleza da zona de rebaixamento. Eu acho que isso incomoda demais. Ainda a situação não é desesperadora, mas você tem que vencer os jogos. Um outro ponto sobre Renato Paiva. Ele é mais retranqueiro? Ele é mais ofensivo? Como é que vai ser o Renato Paiva no Fortaleza? A gente tem que esperar para ver. Mas ele fala sobre essa mágoa, né, que ele teve aí em relação à sua passagem pelo Botafogo, das críticas que ele recebeu, inclusive o levou a ser demitido por causa disso. Hoje ele respondeu acerca dessa situação, a gente pode ouvir agora. Eu nem precisava de falar por mim. É só consultar o mundo do futebol. O mundo do futebol real. Não é o mundo do futebol virtual, da internet. É o mundo do futebol real. É o mundo dos olhos nos olhos. É o mundo dos jogadores, dos treinadores, dos diretores, dos presidentes. De facto, de quem entende de futebol, dizer o que foi a minha trajetória no Botafogo em 4 meses, como eu encontrei a equipa, como eu encontrei a estrutura e como ela terminou. Aliás, o Botafogo, se tem ganho ou vitória, estaria a 3 pontos da liderança. O Cruzeiro depois, entretanto, ganhou e disparou para 6, mas estaria a 3 pontos da liderança se tem ganho ou vitória em casa. Estávamos na Copa do Brasil, Libertadores da forma que foi. A melhor trajetória da SAF, desde a era SAF, em casa, ninguém teve melhores números que a nossa Comissão Técnica no Botafogo. Portanto, eu podia estar aqui a falar, mas era dar muita atenção. Portanto, fala por mim quem entende, fala por mim o meu trabalho, e por dizer por um jogo que o Renato Paiva é retranqueiro, é mais fácil dizer isso para justificar algumas coisas do que propriamente dar mérito ao Palmeiras. Hoje em dia é muito difícil dar mérito a quem está do outro lado, ou dar mérito a quem tem, e é muito mais fácil criticar e fazer sangue em cima do outro que não tem sucesso. Portanto, eu vejo aquele jogo como mérito ao Palmeiras. Em nenhum momento, e os meus jogadores falaram depois da coletiva, depois do jogo em coletiva, em nenhum momento o treinador passou ideias defensivas no plano de jogo. Os meus diretores e os meus jogadores viram a preparação do jogo. Em nenhum momento fomos defensivos intencionalmente. A questão é que o Palmeiras de facto surpreendeu-nos ali em um outro posicionamento, teve mais bola, obrigou-nos muitas vezes a baixar e obviamente é mais fácil criticar do que dar mérito a quem tem. Portanto... Tá aí, o Renato Paiva bem magoado em relação às recadices dessas críticas que ele recebeu quando era treinador da equipe do Botafogo, né? Mas eu vejo que o Renato Paiva tem um DNA ofensivo. Foi assim no Bahia,
era até uma equipe muito desequilibrada, fazia muitos gols, mas também sofria muito, tanto que tem goleadas históricas do Bahia na sua passagem por lá, principalmente aí no Campeonato Brasileiro. No Independente Del Valle, que era uma equipe muito ofensiva, o próprio clube, né, equatoriano, tem um DNA bem ofensivo, foi campeão equatoriano por lá, com o Renato Paiva, né? O Renato Paiva foi campeão equatoriano pelo Independente Del Valle, depois foi para o México, no Leão também tinha esse DNA ofensivo, então ele é um treinador de natureza bem ofensiva. Não quer dizer que ele vai ser ofensivo no Fortaleza. Ele até falou isso na coletiva, vai olhar o elenco, olhar os jogadores, o treinamento, o dia a dia, para saber se ele joga de uma forma mais propositiva ou joga de uma forma mais reativa. No Fortaleza, não, aliás, no Botafogo, ele teve alguns jogos mais, vamos dizer assim, retranqueiros, principalmente ali no Mundial, né? Então, por isso fica essa imagem dele ser um pouco mais retranqueiro no Botafogo, porque o Mundial está aí, poucos dias aí que terminou. Mas em alguns jogos ele foi bem ofensivo. É tanto que eu me lembro do jogo contra o Ceará, foi 3-2 o jogo, bem eletrizante, fez 3 gols no Botafogo, mas sofreu 2 e poderia ter levado até o empate, porque ele ofereceu campo ali para a equipe do Ceará. Então, assim, eu vejo que aos poucos ele vai colocar ali a sua forma de jogar no Fortaleza, mas eu acho que nesse momento o Fortaleza precisa de mostrar, de dar resultados. Então, acho que vai ser um treinador que vai ser um pouco mais pragmático nesse início aí, né? Fechar a casinha e tentar, lógico, ganhar de 1-0, 2-1, enfim. Eu acho que é importante o resultado. O que é que você acha da chegada do Renato Paiva? Deixa teu comentário aí também. Deixa o like, que é muito importante. E a última informação, né? Fortaleza fechou com o Danilo Barbosa e o jogador deve chegar nos próximos dias por empréstimo vindo do Botafogo. O Renato Paiva até falou sobre ele também na coletiva. É um jogador que ele aprova e que deve chegar aí para somar no elenco tricolor para o restante da temporada. Deixa teu like, deixa teu comentário, que é sempre importante aqui para o crescimento do nosso canal. É isso. Forte abraço. Renato Paiva estreia amanhã contra o Bahia. Valeu, forte abraço.